Glória a Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ler um texto aqui em São João, capítulo 14. Livro de São João, capítulo 14. Que diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar um lugar. E se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vos também. Então nós vemos aqui o texto sagrado, a palavra de Deus falando, né? O próprio Jesus falando, o próprio Deus falando que iria preparar um lugar, né? Estava dando as últimas instruções ao seu discípulo. Jesus passou mais ou menos uma semana ensinando os discípulos, né? Antes de ser crucificado. Então Jesus falou o que? Falou que iria para o Pai a preparar um lugar para onde ele estivesse, os discípulos também estivessem com ele. Então o Senhor foi para o céu preparar esse lugar, né? Esse lugar para os discípulos, para nós. Esse lugar tão esperado pelo povo de Deus. Então Jesus disse: Eu vou, mas voltarei, para que onde eu estiver, vós estejamos também. Então Jesus falando que vai voltar para buscar a sua igreja, né? E que essas palavras venham animar você, venham animar a você, a sua vida, você que entregou a Jesus o seu caminho, que está passando, né, por dificuldade, por problemas, e decorrer desses problemas você pensa que não tem mais jeito, que não tem mais solução, mas o Senhor alegra o teu coração com essa palavra, né? Alegra o Senhor nesta hora, o Senhor te alegra o teu coração, faz você relembrar que existe uma promessa, né? Sabemos que todo homem, toda mulher, todo casal, o sonho é ter uma casa, né? É ter uma casa, uma família, enfim, ter filhos. O primeiro projeto do homem é uma casa, né? Esse texto aqui na tradição judaica, esse texto aqui Jesus está se declarando aos seus discípulos, é uma declaração. Presta atenção, Jesus está se declarando aos seus discípulos. Isso é uma declaração é um pedido de casamento, é um noivado, é um pedido de casamento. Na tradição judaica, quando um jovem ia pedir uma moça em casamento, ele ia na casa da jovem, reunia os pais e ele levava um dote, né? Levava um dote para dar para a moça, para os seus pais, né? Mostrando o interesse pelaquela jovem, né? Pelaquela moça. Então, quando um homem, um jovem ia pedir uma moça em casamento, ele dava um dote e nesse dote, né, era assinado um termo ali, um compromisso. Era assinado como se fosse em cartório, assinado que aquele jovem se responsabilizando né, pelaquela moça, pedindo ela em casamento. Então ele não podia chegar lá de mão vazia, tinha que levar alguma coisa, um dote ali para firmar aquele compromisso, né? Então o casamento judeu era uma coisa muito sincera, né? Muito sincera, não podia ser voltado atrás, não podia voltar atrás, não podia ser revogado, não podia. Não é que nem hoje que casa e depois
já separa. Hoje não chega nem a pedir, né, em casamento. Tem casamento que os pais não ficam nem sabendo, né? Os pais nem sabem. Quando vai saber, a moça já está morando com o jovem, já estão morando junto. Então, a tradição judaica é o noivado, o casamento era uma coisa muito séria, não podia voltar atrás, né? O noivado só podia voltar atrás em caso de traição. A parte que Jesus fala que por motivo de adultério não era o casamento em si, não era o casamento original, era o compromisso do noivo com a noiva. O noivo ia na casa da noiva, foi o caso de José. José fez o compromisso com Maria, e quando ele chegou lá com 3 meses, a Maria estava com o bucho já grande, né? E ele se estranhou. Mas ele, como era justo, não quis inflamar, ele ficou quieto. Mas ele já estava pensando em romper o noivado, romper o casamento ali, o noivado, né? Mas aí o anjo de Deus apareceu a ele e falou para ele não fazer tal coisa. Então, era mais ou menos assim, era um noivado, né? No noivado podia se separar no caso de adultério, né? Então, João 14 aqui é um pedido de casamento. Jesus estava fazendo um noivado, um casamento com os discípulos, que no caso é a igreja do Senhor, os apóstolos. Então era um pedido de noivado, de casamento. Na tradição judaica era assim que acontecia. E depois que ele se casava, aí tinha aquela semana de lua de mel, aquela semana, né, que eles ficavam trancados. Então quando Jesus disse, eu vou preparar o lugar e voltarei para te buscar, né, falando para os discípulos, queria voltar para a igreja, queria voltar. Era assim que o noivo fazia, ele ia lá, pagava o dote, falava com a família, fazia ali, assinava aquele documento como comprovando ali, assumindo aquela responsabilidade com aquela moça, e aí ele saía. O que ele ia fazer? Aí ele ia trabalhar para conseguir o que? A casa, para conseguir os móveis, enfim, para conseguir mobiliar a casa, conseguir construir a casa tão sonhada do casal. Então era mais ou menos assim, que era o casamento judeu. Então quando Jesus disse que ia para o Pai, ia preparar o lugar, ele estava falando isso, era sobre o casamento judeu. O casamento judeu é assim, o noivo pede a jovem em casamento, noiva com a jovem, e aí ele vai trabalhar para conseguir as coisas, para conseguir a casa, conseguir os móveis, e também para conseguir, né? Para conseguir, naquela época não tinha dinheiro, naquela época era ouro, prata, essas coisas. Então ele ia trabalhar para conseguir o quê? Conseguir ouro, conseguir coisa para comprar o quê? O mantimento para passar uma semana de luxo, né? Com a moça, com a jovem ali. Eles iam ficar trancados e nessa semana ele não podia sair. Ele ficava 7 dias trancado com a jovem ali na sua casa, no seu quarto, depois de casamento, depois que eles casassem. E ali ele não podia sair. Nem ele saía, nem ela saía. Até completar os 7 dias, até passar uma semana. Então o casamento judaico era dessa forma que acontecia, certo? Era uma responsabilidade você chegar para uma jovem e pedir ela em casamento, noivar com ela, né? Que você ia assumir todos esses compromissos. Além de você pagar o dote, para a família dela, você assinar o termo ali de compromisso, o documento ali, um compromisso, que iria voltar para buscar a jovem. Então você ia lutar e ia batalhar para comprar suas coisas, comprar uma casa, para comprar os móveis, enfim, para dar uma vida boa para aquela jovem. Então era assim que era o casamento judeu. Então esse versículo aqui, esse capítulo que João 14, é uma declaração. Jesus está se declarando para os discípulos
é uma declaração, é o noivado, é um pedido de casamento, é um pedido de casamento. Era assim que acontecia o casamento judaico, era dessa forma. Quem já estudou sobre usos e costumes dos judeus sabe o que eu estou falando, entende o que eu estou dizendo, né? Então quando eu falo aqui é porque eu já estudei sobre o uso e costume e as tradições judaicas. Então quando eu li isso, aí eu me lembrei de João 14, né? Que Jesus ali está se declarando para os discípulos, uma declaração de casamento, de noivado. Está pedindo em noivado os discípulos, está pedindo em casamento os seus discípulos, que é a igreja do Senhor, que é nós. Então Jesus é o noivo, e a igreja é a noiva, é a esposa de Jesus. Então, irmãos, é isso aí. E essa é a palavra de hoje, né? Essa é a palavra do Senhor de hoje. Então o Senhor fez um pedido de casamento, de noivado, foi para o céu, mas vai voltar para buscar nós. Se o homem aqui na terra faz um pedido para uma jovem e ele cumpre, né? E ele cumpre, os judeus faziam e cumpria, quanto mais Jesus. Então Jesus, ele fez esse pedido de casamento, esse pedido de noivado para a igreja, que somos nós. Então ele vai cumprir com isso daí, sim. Então ele vai cumprir esse pedido de casamento, né? Eu vou para o Pai, mas voltarei. Para onde eu estiver, vós estejais também. Então é um pedido de casamento que era feito naquela época na tradição judaica. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.